Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais um programa Escola da Fé. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça e nos dê a sua bênção. Então vamos rezar, porque Jesus nos ensinou muito bem, não é? Sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a nossa mãe, a mãe de Jesus, a mãe da igreja, que esteja intercedendo por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, vocês que estão aqui presentes também aqui no nosso auditório Santa Clara, este ano a nossa Escola da Fé está completando 17 anos. É bastante tempo de caminhada, graças a Deus, né? Por isso, nós fizemos 2 programas especiais. Fomos a São Paulo, no Santuário Mãe de Deus, lá do padre Marcelo Rossi, do Dom Fernando Figueiredo, e gravei lá 2 escolas da fé. Uma com o padre Marcelo Rossi e outra com o Dom Fernando Figueiredo. Eu quero, inclusive, agradecer aqui, de coração, o padre Marcelo e o Dom Fernando, que nos receberam lá, assim, com uma recepção muito bonita. Inclusive, a mãe do padre Marcelo quis oferecer um jantar, um almoço para a minha família. Foram meus filhos, a minha filha, né? Também o pessoal que trabalha conosco, e também com o Dom Fernando, né? Pudemos conversar muito, rezar, nos deixou, inclusive, uma lembrança. O padre Marcelo até pegou o terço dele e fez questão de dar para a minha filha. Muito obrigado, padre Marcelo. Que Deus os abençoe realmente nesse trabalho maravilhoso. O padre Marcelo dispensa comentário, né? Todo mundo conhece aí a missa dele pela televisão, aquele santuário Mãe de Deus ali com milhares de pessoas, né? Durante a semana, no final de semana também. Tem vários livros escritos que já vendeu milhões de exemplares, né? O Ágape, o Filia, tem muitos livros. Já gravou mais de 20 CDs, é um sucesso também no campo da música e, sobretudo, é um homem de Deus. O que eu pude notar no padre Marcelo, eu já o conhecia, mesmo aqui na Canção Nova e tal, mas eu pude conversar assim mais demorado com ele. É um homem de Deus, é um homem que vive para Deus, né? E ele, inclusive sua mãe também, vivem ali no Santuário Mãe de Deus e uma vida para Deus, né? Isto é muito importante. E gravamos também um programa com o Dom Fernando Figueiredo, que vai passar na semana que vem, no próximo programa da Escola da Fé. Dom Fernando, inclusive, tem este livro, né? O Alvorecer da Igreja na África. Dom Fernando, ele é especialista em patrística e patrologia, né? O que é a patrística e o que é a patologia? São os primeiros grandes homens da igreja, praticamente aí do primeiro século até o século VI, o século VIII, aqueles gigantes da igreja, como Santo Agostinho, Santo Atanásio, Santo Ambrósio, São Leão Magno, aqueles homens que formularam a fé católica, enfrentaram as heresias, enfrentaram também perseguições, né? Enfim, legaram para nós o fundamento da fé católica que receberam dos apóstolos. Então, eles nos transmitem a sucessão apostólica e eles trazem para nós a tradição apostólica da igreja. Então, tudo isso eu pude conversar com o padre Marcelo, também pude conversar com o Dom Fernando Figueiredo, em 2 programas muito bons que eu recomendo a você que assista. O padre Marcelo, inclusive, disse no programa comigo: olha, professor, eu vou revelar coisas aqui nesse programa hoje que eu nunca revelei, né? E eu percebi que, em alguns momentos, a lágrima até corria nos olhos dele. Ficou sensibilizado,
ok? Acompanhe este nosso programa. E eu quero aproveitar também aqui, antes de nós entrarmos nessa entrevista com o Padre Marcelo, para mostrar alguns livros. Este livro, o Padre Marcelo fez a apresentação dele para mim. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Ele fala muito desse livro na entrevista. Porque esse livro é a minha experiência de 42 anos na Renovação Carismática Católica, que também é o berço, vamos dizer assim, espiritual do Padre Marcelo Rossi. Então, aqui falando dos frutos, dos dons, dos carismas, do ser batizado no Espírito Santo, né? O Padre Marcelo fez aqui a apresentação. E eu fiquei muito feliz e ele também ficou. Bom, eu queria também mostrar o seguinte, eu estou lançando uma coleção de livretos, já tenho mostrado aqui, né, neste programa, são pequenos livros, enfocando assim, cada um deles, um assunto só, de maneira bem objetiva. Por exemplo, esses 3 aqui, que estão na mesma cor, são sobre a história da igreja. Por exemplo, você sabe o que foram as cruzadas? Muita gente vê falar das cruzadas, das 8 cruzadas, né? Que história é essa? Por que a igreja foi lá para a Terra Santa, lá, né, tirar os muçulmanos de lá que estavam destruindo o Santo Sepulcro, etc. O que é isso, não é? Por exemplo, outro, você sabe o que foi o caso de Joana d'Arc? Aquela santa francesa com 18 anos que chefiou o exército francês contra o exército inglês a pedido de Deus e acabou morrendo queimada numa falsa inquisição. Né? Depois, um outro também sobre a história da igreja, você conhece o caso Galileu Galilei? Perguntar para algum jovem universitário, quem foi Galileu Galilei? Ah, foi aquele físico lá da Idade Média que morreu na fogueira. Primeiro que não foi na Idade Média, já era Idade Moderna. Segundo que não morreu na fogueira, coisa nenhuma. Morreu numa cama, recebeu todos os sacramentos da igreja, morreu em paz com a igreja. Mas há tanta lenda, tanta mentira. Né? Um outro, quem é Deus? Foi feita uma entrevista na internet no mundo inteiro. Qual é a pergunta que mais você gostaria de ter resposta? Sabe qual é a pergunta que ganhou no mundo inteiro? Essa pergunta, quem é Deus? Quer dizer, o povo acredita em Deus, mas não sabe quem é Deus. É um perigo, porque eles acreditam num Deus errado. Né? Você sabe o que é ideologia de gênero? Bom, e aí uma coleção de livretos desses, para que você possa ir se aprofundando. Muito bem. Vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho vocês vão ficar aí com o Padre Marcelo Rossi. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, acompanham o nosso programa Escola da Fé, é uma graça de Deus, uma alegria muito grande estarmos aqui no Santuário Mãe de Deus com o querido Padre Marcelo Rossi. E num lugar tão especial, nós que amamos a Igreja Católica, e o senhor conhece muito a patrística, portanto, esse santuário, nós estamos debaixo do altar, chamado cripta. Tá? Então, aqui a cripta, as igrejas, a maioria, nós tínhamos as basílicas, dou um exemplo, que eu pude conhecer de Santo Ambrósio, e abaixo nós tínhamos a cripta, lá em Milão, que deu para conhecer. Isso, como é lindo. Vaticano também. O Vaticano, né? A cripta dos papas, né? Dos papas, mas dos bispos, dos padres, né, daquela época. Então nós temos o altar, e abaixo do altar a cripta, e o senhor está justamente embaixo onde eu faço o batizado. Que beleza. Porque tem um anjo, não sei se vocês conseguem, e ele está bem iluminado. Então, que assim seja, o anjo o iluminando cada vez mais. Amém. O senhor que já ilumina as quartas-feiras que eu não perco. Pergunte e responderemos, quer dizer, quando eu posso, né, dessa correria. Mas eu acho alegria. Já conversamos por telefone. Não, e agora tem a vantagem, né, agora tem aplicativo. Então, hoje a tecnologia nos ajuda muito. Ajuda. Então, muitas vezes você não pega no horário, você pega um outro horário. Aí, uma dúvida. Vamos nos atualizando e reciclando. Verdade. Padre Marcelo, vamos conversar um pouco. Eu queria que o senhor contasse um pouco da sua vida. O senhor não nasceu padre, né? Como é que é a sua história? Conta um pouco da sua história, desde o seu nascimento até hoje, assim, evidentemente. Um olhar totalmente diferente. Eu tive a graça. O que eu vou falar agora é uma coisa que seria inédita, seria por uma biografia que eu nunca faria, se alguém faria por mim depois, mas eu contaria para a pessoa. Com as coincidências. Eu tive um encontro com a Pet Mansfield, e de lá, eu não esqueço, foi dia 19 de julho de 2015, aliás.
e nós ficamos 2 horas no aeroporto. Uma amiga em comum, Estelinha, ela falou assim, da Pet, eu já tinha até encontrado a Pet, que o meu diretor espiritual sempre foi o padre Robert de Grandes. Muitos não sabem. Robert de Grandes? De Grandes, ó, todo mundo ia até o De Grandes, ele vinha até mim, que não podia, porque as pessoas não deixavam lá, e ele dizia, até hoje ele está, preciso fazer uma visita lá nos Estados Unidos, que hoje ele está numa casa de anciãos, mas totalmente lúcido, mas com mal de Parkinson. Então, mas a última mensagem ele dizia assim, continue com essa missão, que desde que eu te conheci, Deus tinha uma missão, assim como o Senhor Jonas. Olha como interessante. Ele falou isso o padre Jonas também. Lá nos idos aos 1980. Por tem aí. dedo de tia Laura. Então vamos lá, vamos começar. Já que nós temos em comum uma pessoa que ela deve ter se lembrado, você conheceu muito bem, Laura, de Lorena, que você é de lá. Tia Laura. Muito amigo, trabalhei muito com ela. Tia Laura, é a minha avó. Avó, no sentido que em São Paulo ela ficava em casa. Meus pais, as pessoas não conhecem, a renovação veio para o Brasil, muitos é bom relembrar, com Frei Hans. Sim. E em São Paulo, minha mãe fazia parte do Cursilho, era uma das líderes do Cursilho com meu pai, o Encontro dos Casais com Cristo, né? E o Frei Hans pegou 8 casais pilotos para falar sobre o que estava acontecendo, que é o início, que é 71, né? Sobre 1971, o que é a renovação carismática. Eu tinha o quê? Eu nasci em 67. Olha só a coincidência que nós vamos falar. Eu nasci com a renovação. Então, aí por isso que hoje eu medito, falo, meu Deus, Deus tem os seus planos, né? Mas voltando. E com meus pais, então a minha espiritualidade, eu nasci, exemplo, eu pensava que eu tinha 11 anos, já orava em línguas, com 8, 9 anos. Por quê? Minha mãe um dia no carro, ela chegou, filho, você já viu falar oração diferente? Quando eu comecei, eu estava orando em línguas, eu sou mais velho, nisso da escadinha. Estava a Martinha, tive que 7, 8 anos, a Mônica com seus 5, e a outra com 3 anos. Então, algo que você vê que eu tive, aí nós tínhamos a Gabriela, a filha da tia Laura, que era a Delisete, então o grupo de oração que foi aqui, e a tia Laura sempre vinha para cá. E agora vou avançar um pouquinho. Nesse período eu já estava um pouco afastado da renovação, a idade de 14 aos 20 anos, a idade da adolescência, aborrecência, na minha época. Então é complicado. Todo mundo atrai, né? Então eu me desviei, creio que para mim Deus tem seus caminhos. Então eu fiquei muito ligado à ginástica e abandonei um pouco, não digo a fé, nunca deixei de ser católico, mas aquele ardor, porque a experiência desse amor ao Senhor eu tive bem de pequeno. Isso foi fundamental, esse encontro que nós chamamos pessoal com Cristo. Eu acredito que com 7, 8 anos já tive essa paixão, mas a minha resposta foi no Crisma. A minha ficha, entre aspas, caiu no último mês do Crisma. Você fala da preparação. Da preparação do Crisma. Então eu devia ter entre 13 e 14 anos. Por que eu digo isso? Que a sensação que eu tive quando eu fui crismado, não sei explicar, foi o meu batismo no Espírito, que eu fiquei em êxtase. Só posso comparar com as orações quando o Padre Grandes orava por mim, tá? E a Pet, nessa última vez. Pet Mansfield? Pet Mansfield. Eu não conhecia. Imagina, de repente ela fica abraçada comigo, 1h30, orando em línguas. Nossa Senhora. É um dom mesmo especial. E na hora, eu não sei explicar. E aí ela fala, meu inglês é péssimo, então a Estelinha estava traduzindo, mas algumas coisas eu entendi. Você age em pessoa de Cristo, pessoa na Cristo, ela falou, e eu na pessoa de Maria, agora. Então, eu já tinha e tenho uma devoção à Nossa Senhora, mas foi assim, sabe quando dá vou usar hoje a linguagem do século XXI, do novo milênio, uma atualização. Um upgrade, assim, até muito, muito grande, sair como se fosse do analógico para o digital. Sim. Que ainda estou me
dia a dia, aprendendo com o Senhor. Que bom isso. O Senhor tem dito, porque eu sou uma pessoa super ansiosa. Eu reconheço as minhas fraquezas e estou aprendendo. Então minha cabeça já quer trabalhar para frente. Então sempre e o Senhor está me ensinando. E não tem sido fácil, porque eu sou cabeça dura. A cada dia o seu cuidado. Então ele vai a palavra é essa, ele não gosta que eu fale assustado. Ele vai me surpreendendo, me capacitando na provisão necessária para o dia. Exemplo hoje, eu pensava, o que eu vou falar? E eu dizia, não se preocupe. Nosso livro, nosso livro que eu li com tanto carinho, o livro que eu fiz o prefácio, sobre o Espírito Santo, está aí, por favor, que é o Descerá. Que eu aconselho, você católico que está correndo, por favor, o que o magistério da igreja pensa, como é importante isso, e ao mesmo tempo a palavra de Deus. O professor Felipe Aquino, ele foi feliz, porque o senhor pôde colocar, porque é muito difícil você explicar para a pessoa, né, em palavras, porque uma experiência, que a experiência tem que levar a pessoa à experiência. Como falar, é uma delícia, um Apfelstrudel, que eu estava comendo um doce alemão. Tem que experimentar. Tem que experimentar. Você vai falar, não, é que tem uma maçã, experimenta, aí a pessoa vai poder julgar. O senhor teve a sabedoria de poder, com as palavras, de pegar uma pessoa que não sabe o que é o batismo no Espírito, ou esse reavivar do Espírito, e colocar numa linguagem que faz com que a pessoa perca o preconceito, que muitas vezes as pessoas têm um preconceito contra né, a renovação carismática. Então, eu aconselho, você que conhece alguém que tem um preconceito, a renovação está aqui. Eu quis fazer esse livro, Padre Marcelo, e quis pedir que o senhor fizesse o prefácio dele, porque foram quando eu completei 40 anos de renovação carismática. Porque eu comecei com o Padre Jonas em 1974. Então, quando chegamos aqui em 2014, né, aí eu falei, eu vou colocar a experiência que eu vivi com o Padre Jonas, né, e como eu percebo que a sua vida é realmente um fruto de tudo isso também, falei, nada melhor que o Padre Marcelo fazer a apresentação, e graças a Deus que o senhor aceitou. E o Monsenhor Jonas, Padre Jonas também. É o nosso pai, né? Eu tento, mas o Monsenhor, porque... É o nosso pai. É o nosso pai. E, para mim, é um pai irmão mais velho. Eu vou explicar por quê. A tia Laura, isso eu digo porque os momentos finais da vida dela, os 2 últimos anos, ela tratou o câncer dela com a minha família, lá em Campinas. Então, ela ficou com a minha madrinha. Sim. Quem me conta isso, eu soube tudo isso pela minha madrinha, que acompanhou, e você sabe, os momentos últimos da vida da pessoa é quando ela se abre mais. E isso, segundo minha madrinha Ed, e ela dizia, estava a Bíblia dela e tinha uma foto minha. E o que chamava a atenção, eu falava assim, poxa, eu estou vendo a foto, tinha do Monsenhor Jonas, e tinha a foto do meu Marcelo, né, que ela é minha tia, madrinha, né, e do meu sobrinho e afilhado. Por quê? Ela dizia, Deus tem um plano nesse menino. Deus tem um plano. E aí eu lembro, toda vez que eu levava para ela dizia, você vai ser padre. Eu dizia, tia Laura, eu estou namorando. Fala isso para minha namorada, ela vai ficar doidinha. Tá? E eu brincava, não, tia Laura. E uma das coisas que eu brincava com ela, né, olha, eu amo a senhora, que as pessoas muitas vezes, você sabe, né, queriam a tia Laura. E ela dava bronca, ela é brava, aquela mulher é bravinha. Depois da bênção do Santíssimo, você vem pedir para eu rezar por você? Creia que Jesus te tocou. Ela ficava, né, dava umas broncas. Ela era dura. Então eu falava, tia Laura, e as pessoas iam buscar oração. Eu não quero que a senhora ore por mim. Eu tinha uma carência de uma avó do lado materno. Do paterno não tinha. Então eu brincava, a senhora é minha avó materna. Então eu tinha um dengo, o meu quarto era dela. Então eu falava, tia Laura, o seu quarto é todo seu. Então o cara deve ter rezado naquela cama, eu falo, até me emociono, porque Deus tem seus planos. Quem imaginava? E o tempo passa, hein? Eu estou para completar 22 E como é que o senhor decidiu entrar para o sacerdócio? Como é que clareou na sua vida? Uma coisa que vocês vão falar, mas meu Deus, como eu tenho muita ligação com a igreja, a ficha foi cair
quando eu estava no auge, eu nunca me envolvi com drogas, tá? Uma por causa de questão de família e outra por causa também do esporte. Então, eu sempre fui contra qualquer tipo de droga alucinógena. Mas, infelizmente, eu me envolvi com anabolizante esteroide. Uma fase da vida, chegou uma hora, né, eu queria competir, e eu via que chegava para ser um atleta de um alto nível. Infelizmente, eu acabei no uso numa fase de 19, 20 anos, que hoje eu falo para as pessoas não façam isso. Mas tudo que eu ganhava, que na época era caro, cheguei a absurdo, tomar até de cavalo, chama-se equipose. A vaidade pura, né, o corpo, a vaidade do corpo. E eu lembro que minha mãe saiu de férias, então eu fazia minha própria comida, porque era suspiro, que tinha como poder, eu tinha um acordo com uma mulher que tinha uma doceria, então eu ficava com a clara, porque a gema contém alto colesterol. A clara é proteína pura. Então eu tomava sem exagero, aquelas garrafas de refrigerante, não vou falar qual, de 2 litros que tinha, de clara. Nossa! Aí tomava, fazia suspiro com adoçante, porque podia, né? Coisas que... E numa dessas, sempre fui, gostei de Fórmula 1. Tanto que eu brincava quando era criança, o que eu queria ser quando criança? Piloto de Fórmula 1. Aí com o pé 46, desse tamanho, desisti. Aí depois, qual era a profissão que eu sempre admirei? Bombeiro. Bombeiro? Eu acho bombeiro, eu sempre quando me encontro eu falo, porque salva vidas. Então, e o mundo acabei sendo militar, entre aspas, mas obrigado, não porque eu quis. Ainda armeiro, trabalhando com armamento, eu nunca gostei de arma. Mas, voltando, foi justamente quando o Ayrton Senna, pela primeira vez, meus pais tinham saído, ele ergueu as mãos, ele lembra até com a Abraham, que eu tive até, o mundo é pequeno, eu fui conversar um dia com o Galvão Bueno, justamente aquele carro, eu tenho até a foto comigo, que o Ayrton deu de presente para o Galvão. Eu estava na casa do Galvão, quando eu vi eu conheci aquele carro, aí eu falei, esse não é do primeiro prêmio que ele ganhou, aquela vez, foi, tá, é o título, e que ele deixa na casa dele lá, então, o Galvão. Até tem uma foto, depois eu posso, Márcio deve ter, eu passo, eu até tentei entrar, não entra, vocês vão ver que não tem como entrar mesmo, mas quando ele levantou as mãos, e aí depois ele disse que com a bandeira do Brasil, eu falei, gente, eu conheci Jesus desde criança. E eu tenho vergonha, muitas vezes não falo de Jesus. Aquele homem tem tudo. E ele louvou a Deus. Aquele dia, incrível, em 1988, acho que foi, se não falha a memória, foi 88. Porque daquele dia em diante eu falei, não, eu não ia ser padre, não pensei em ser padre. Pensei, não, está na hora eu não sei explicar, eu tive era uma decisão minha, céu ou não céu, para não falar inferno. O Santos ou nada? Não tinha, eu tinha que tomar uma decisão. Aquele dia eu tive a maior decisão da minha vida, desculpa a emoção, mas que estou relembrando, e na emoção eu tinha que me decidir, então era um domingo, foi de manhã que ele foi campeão, meus pais chegaram à noite, e a primeira coisa que eu fiz, sentei com meus pais, peguei tudo que eu tinha, vocês não imaginam, tudo escondidinho, que nem minha mãe sabia, principalmente eu deixava no carro que tinha um Passat, que eram os anabolizantes, e entreguei tudo na mão deles. E eles ficaram chocados. Estou abrindo o coração de vocês, não é uma droga alucinógena, mas é uma coisa errada. Fiz os exames que ela pediu, graças a Deus, porque eu peguei uma fase, eu tomei dos 19 aos 21 anos, que podia ter afetado minha saúde, que é hormônio, e acima, que é dado por uma reposição hormonal, você toma 20, 30 vezes, mas são ciclos, né? E, graças a Deus, foi com o médico, falou, é um milagre, é água nesse menino. Eu estava limpo, nunca mais. E daí, primeiro, a volta à igreja. Apaixonado que eu sou por história, eu comecei a estudar a história. Abri um grande leque, filosofia. Foi lá para Lorena, né? Lá, exatamente. E lá eu fui cidade, fazer o meu grande teste. Então, eu nunca fui como seminarista ainda.
Mas também não fui namorando, eu fui como voluntário salesiano. É mesmo? É um voluntariado que chama-se voluntário. É, exatamente. Mas foi lá a minha decisão. Qual decisão? Celibato. Que para mim era fundamental o entender o que é o ser celibatário. Hoje é uma coisa tão linda poder falar para o jovem, porque eu sou celibatário convicto, porque o celibato não é uma renúncia, é uma oferta. Mas se você pensar, também é uma renúncia, como um casamento. O senhor, quando escolheu sua esposa, com certeza, o senhor devia ter outras mulheres que deve ter conhecido, Sim. que poderiam ser sua namorada. Mas o senhor falou, não, chegou o momento que Escolheu ia ser ela. exclusiva. O senhor pôs marido e mulher, tenho certeza quantos anos juntos foram. 40 anos. Tá, com certeza em oração, na glória de Deus, eu sei que o senhor é viúvo, mas o senhor teve essa exclusividade. O sacerdote é a mesma coisa. Quando isso é um dom que Jesus em Mateus fala, nem todos vão entender. É verdade. Somente aqueles a quem Deus chamar. Deus chamar, e detalhe, tem que ser pelo reino de Deus. Sim, pelo reino de Deus. Se não for pelo reino de Deus, você não vai fazer Esse nada. seria o critério básico do discernimento. Pro celibato. Quer ser padre ou não? É o celibato. Se não for pelo reino de Deus, Não tem outra razão. você vai vacilar. É verdade. Você não será um Concordo fiel. plenamente. Então é melhor não ser padre, vá para uma outra vocação. Então, isso eu trabalhei, imagina, tudo isso na filosofia. Então eu tive isso bem claro. Quando eu tive bem claro, eu cheguei para eles e disse, me perdoe, eu não serei salesiano. Falei, por quê? Me deixaram, eu dava aula de educação física, formado, né? E eu trabalhava como voluntário, estudava em Lorena filosofia, e como eu já tinha educação física, em um ano eu pude fazer todas as matérias filosóficas. E lá foi para mim fundamental, porque eu falei, ser diretor de colégio não é para mim. Minha missão, eu me realizava, era justamente no oratório. Quando eu estava no final de semana, ajudando as crianças. no trabalho que seria paroquial, seja com o oratório com as crianças, ou mesmo atendimento com as pessoas, porque no seu conhece Cruzeiro, tinha o colégio, e o colégio tinha igreja. Colégio Salesiano de Cruzeiro. Colégio Salesiano de Cruzeiro. Então, lá eu atendia, e foi lá que eu senti, não, é por aqui. Aí fui bem claro com eles. O padre Pessinati, na época, não sei se você, então ele era o coordenador, não gostou porque ele gostava muito de mim. Poxa, você vai ser um salesiano. Eu falei assim, eu vou ser um padre. Olha como o mundo é pequeno. Eu estudei com os beneditinos. Então, eu estudei no Colégio São Bento. Em São Paulo? Em São Paulo. Então, lá não é fácil. Por isso que quem estuda em São Bento não precisa nem faculdade, já entrei na faculdade direto. Eu tinha, não sei se você conhece, Dom Beda, se você ouviu falar, Dom Beda, que era o grande chefe. Toda vez eu ia para o Dom Beda, e lá eu apanhava mesmo, Dom Beda batia mesmo. Né? É o jeitão dele. Batia na orelha mesmo. E tinha o Dom Bernardo, que era uma graça, me fez apaixonar até pela igreja, a história da igreja. Sim. E Dom Bernardo, no dia da vocação, quando me decidi ser padre, eu fui conversar com ele. Ele falou, tudo muito lindo, eu acredito em você, é isso mesmo, é vocação. Mas uma coisa eu tenho certeza, você não é vocacionado para cá. Por quê? Nós temos um quarto voto, que é a estabilidade. Você não você é de sair, você parado, né? Não é. Então, foi uma das coisas. Ele foi sábio, né? E foi. E como eu estudei com os salesianos, eu fui para os salesianos. Olha, eu fui buscar, e nos salesianos eu encontrei Dom Fernando, pela patrística, lendo um livro da patrística, por gostar de história, conheci Dom Fernando conheci a pastoral, e aí surgiu essa amizade. Eu conheci em 89, com 25 anos já. O senhor chegou a ter namorada antes, alguma coisa? Séria, 2. É? O resto era... Então pôde... Passado. Não, pode ter essa experiência do João. Tive, isso é foi importante, né, importante. Foi importante, imagine Santos, né? Eu não tive muita namorada, você imagina 1,95 m. A minha irmã, graças a Deus, nenhuma foto eu rasguei todas. Porque eu não era professor de educação física e dava aula de ginástica. Eu era fisiculturista, que é uma diferença enorme. Então, ela falou, nossa, é isso mesmo. Então, você imagina, eu saía na praia, todo mundo falava, parava. A minha irmã,
queria namorar, a do meio. Irmão, por favor, não fica perto de mim, que eu sou ciumento. E aí ela falou assim, irmão, você me atrapalha, ninguém quer olhar para mim. E eu quando via, já olhava mesmo, já meio daquele jeito. Então, mas o mundo passa, né? Eu brincava. Então você vê que, olha quem Deus escolhe. Por que eu estou falando isso? Eu pensava na minha vida ter uma academia. Tinha tudo para fazer isso, montar minha própria academia. E Deus me chamou para treinar almas e levá-las a amar Deus. Mudou da educação física para a educação espiritual. Interessante, né? E a vocação daí, o grande era o celibato, a minha dúvida. Né? Um detalhe, nossa, que você não posso esquecer. Eu fugi. Tia Laura tinha grupo de oração. Eu sei que o tempo está passando, eu estou falando. Se vir, falo, que eu coloco muito. Mas eu me lembro que eu fiz uma coisa errada. Eu faltei na aula de teologia, de filosofia, mas por uma boa causa. Que a tia Laura tinha um grupo de oração que era nas terças-feiras, não era? Eu achei terça-feira. E eu não contei para ela. Só que eu fui escondidinho naquela igrejinha, que você conhece muito bem, né? Então, cheguei lá, e não é que essa mulher, na unção, porque foi a única vez que eu tive dúvida, e eu vou explicar por quê. Sou o filho mais velho, meu pai é gerente de banco, né? Banco X, posso até falar Bradesco, na época Bradesco, gerente geral, sim. E houve o plano Collor, e naquela época os gerentes foram mandados embora. Justamente na hora que eu me decidi, que meu pai não queria que eu fosse padre, não? Não. Depois eu conto essa história. Meu pai, eu falei, pai, tanto que eu fiz um acordo com ele, que eu já queria ser padre antes de terminar a faculdade. Ele falou, não, eu paguei toda a faculdade, eu quero que você termine. Eu olhei para meu pai e falei assim, sim, senhor. Então, eu vou terminar... Porque por obediência. Por obediência. Nunca recebi o canuto. Deixei ele receber o canuto. Mas fiz até o final, me formei. Agradeço a Deus, foi bom. Depois até o MEC, eu até podia dar um pouquinho de aula de educação física, eu dava antes como estagiário, né, não era ainda formado. Mas, voltando, né, com essa experiência que eu tive na Tia Laura, eu fui... foi a época do plano Collor, não sei se o senhor lembra. Tudo confiscado. 1990. Meu pai estava desempregado. E aí tinha um valor que meu pai tinha o dinheiro, que ele recebeu uma boa, só que ele não podia usar nada. Não? Então, olha a situação. Ele não podia nem ligar para o meu pai, uma coisa tão comum, né? Por causa de custos. Então, você imagina, e foi um corte umbilical, que eu nunca tinha me afastado tanto da minha família. Minha família tinha um apartamento em Santos, mas era coisa de ir para Santos voltar. Eu estava em Cruzeiro, incomunicável. Então, eu não sabia se eu voltava como filho mais velho, para ajudar meu pai em casa, nesse período que eu sei que não era, como que ele ia poder tirar o dinheiro, e eu conheço meu pai, ele jamais ia falar que precisava. E nisso eu fui na Tia Laura, porque eu estava com essa dúvida. E lá, em oração, Jesus, tem um jovem aqui, e da vocação, e me descreveu. Tudo. Tinha falado incrível. Você é palavra de ciência e sabedoria. E aí, por favor, levante. Eu falei, não posso levantar, que ela vai saber que sou eu. E ela repetia, você está aqui. Levante, menino, levante. E eu, ai meu Deus do céu, se a tia Laura vê que sou eu. Não, aí eu não aguentei, levantei e chorando. Né? Aí na hora que eu levantei, é você, Marcelo. Né? Ela já chegou assim. Aí eu falei, nossa, daquele dia em diante, nunca mais. Meu pai, depois de um dia, ele falou, liberaram coisas que outros não conseguiram, toda a parte financeira ele conseguiu se liberar. Quer dizer, eu não precisei, em nenhum momento, voltar, por causa de situação financeira, de ajudar a minha família. Tá? Tive meu pai, me ordenei sacerdote, imagina, são 5 anos de preparação. Eu ia, meu pai era gerente, voltou para o outro banco, eu visitava meu pai, ligava, e aí Marcelão, ninguém me chamava de padre. Eu falei, o que está errado? Até um dia eu perguntei, você sabe que eu sou padre? Eu falei assim, não, seu pai nunca viu. Padre? Eu cheguei, pai, você nunca contou para ninguém. Não, filho. Durante 1 ano, já sacerdote, meu pai dizia para todos que eu era professor de educação física. Ele tinha vergonha. Que isso? E hoje, meu pai é meu braço direito. Padre Marcelo, um intervalo rapidinho.
Por favor. A gente já volta para continuar essa conversa. Espere aí, é rapidinho nosso intervalo, você vai ver, nós voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Escola da Fé. É uma alegria muito grande, hoje aqui em São Paulo, no Santuário Mãe de Deus, aqui com o Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo, conta para nós como é que aconteceu todo esse santuário, como é que deu lá do seu sacerdócio, né? O senhor acabou de contar para a gente aí, seu pai não o queria sacerdote e hoje é um braço direito seu. Não só meu pai, meu avô. Avô Porque, também? vocês entenderem, sua família, eu tive a graça, agora eu entendo por que minha família tem apartamentos lá em Santos, que meu avô nunca trabalhou, ele vivia de aluguel. De rendas. Da renda do meu avô. Então, não sei se Itália você conhece bem, mas a região de Marche, que eu achava que era da Reggio Calabria. Fui descobrir que minha família é de Marche, que é justamente cópia fiel de Santos. Por isso que meus familiares do Rossi têm um lado. E eu, da família Rossi, eu era a continuação. Digo era porque, com toda a convicção, né, eu dizia do Rossi. Isso para italiano, para o meu avô, Sim. palmeirense, eu sou corintiano, imagina. Então, aí era de propósito. Então, era uma coisa que para ele era difícil. Então, você vê que já começava daí, educação. Mas, tanto pai como avô, os consegui. Você vai ver a emoção do meu avô, quando ele vinha aqui e falava, e eu não te queria padre. Eu brincava, eu sei que o senhor queria filhos, só olha quantos bisnetos eu tenho aqui. Né? Porque ser padre é ser pai espiritual. E eu digo mais, eu digo para as pessoas, pôr filho no mundo, com todo respeito que eu vou falar, macho e fêmea fazem. Educar somente um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Verdade. E hoje, a grande crise que nós passamos no mundo é isso. As pessoas não educam. Né? E esquecem a importância da educação e principalmente da fé. Mas voltando, para tentar colocar, com essa busca, o ser padre, nunca participei do Renascem, porque eu peguei o momento mais difícil da Igreja Católica. Nada contra, por favor, a teologia da libertação. Mas tudo que é ismo, radicalismo, é terrível. Sim. Então, imagina, você falar que era da renovação, era você ser colocado ao escanteio. Então, eu era o maior sabonete que existe na face da terra. Por quê? Ninguém imaginava do meu passado carismático. Só meu bispo. Do Fernando. Eu sei, quando eu me dou ordenar padre, eu vou começar com as missas. Até lá, ninguém vai nem desconfiar. Mas o senhor, quero que o senhor saiba desse passado. Bem, e fiz tudo. Né? Eu lembro até hoje que eu comecei a primeira missa de libertação. Os padres começaram e vinham gozação, e vinha brincadeira. A música, então, que era, o senhor lembra? Comungar-se é tornar-se um perigo. E eu falei, não, música, eu sou apaixonado por música. Eu tinha um conjunto. E aí o conjunto, depois eu montei o QG, quebra-galho, que eu pegava um de cada lado, era vocalista. E aí eu sempre gostei de música. E aí, como sacerdote, a importância da música, como professor de educação física, a importância da expressão corporal. Sim. Tudo isso, que juntou, né? Porque o corpo louva. Se você for ver o judeu, quando está lá, o corpo, a Bíblia diz que o corpo não tenha vergonha de louvar com o corpo. Então, tudo isso, e aí foi o meu primeiro ano de sacerdócio. As pessoas pensam que foi combinado. A mídia, porque é aquilo que eu falo, o Padre Zezinho, que eu sou admirador, ele foi usado na música católica. E foi mesmo. E ele não ultrapassou, que ele dizia que é um perigo. Ele tem razão. Mas o Papa João Paulo II nos provocou. E eu concordava com ele. Jovem sacerdote, estava com o Papa. Ele disse assim, éramos 200 e poucos padres. No encontro da família, em 97, tinha 3 anos de sacerdócio. Padres, a paróquia existe, sistema paroquial desde o 4º século. Vocês estão satisfeitos? Na época eram 82% de católicos. O que é? Eu pensava na minha paróquia, a hora que lotadas as igrejas, eu estava, o que é isso em relação aos católicos? Nada.
E ele tinha razão. Então, busque com ardor missionário, já ele dizia naquela época, novos meios. E na hora eu falei, Dom Fernando... Novos métodos, nova expressão e novo ardor. Era a trilogia missionário, dele. e nunca, sem perder a identidade, sempre ser sacerdotal. E eu falei, Dom Fernando, abriu-se uma porta. Vou ser muito criticado. Estou segura. Porque eu avisei. E aí foi que veio a chance. Né? Começou, um dia o Faustão mostrou. Foi lá e viu. E de lá, até nunca então, um padre, né, que gravava um CD no mundo. Né? Não tinha essa entrada no mundo laico. Então, romper isso, tinha que ter muita coragem. Eu chamo de vanguarda, Deus me pôs na vanguarda. Vanguarda. Porque vanguarda é uma tropa de elite, né? Você Quebrar vai o gelo, né? Só que a vanguarda é aquela história, é a tropa de elite, vem fogo de frente e você já está preparado. Aí vem fogo amigo, que vem das costas, e esse é o pior, que machuca. Muito pior. Tá? Então, você está na vanguarda. E eu prometi ao Papa que eu ia em todos os meios de comunicação, todos. Então, eu comecei pela rádio, que eu sou apaixonado pela rádio. Acho que a rádio, você fala ao pé do ouvido, eu brinco, da pessoa, a imaginação. Eu trabalhei a muito TV, na rádio, na Canção Nova. tá, eu amo, continuo sempre com a rádio, a TV. E aí fui buscando internet, fui entrando. Detalhe, eu nunca tive formação de publicidade, marketing. É pura cara, coragem, não. vai que seja... Tá que no sangue. as pessoas diziam, não, ele foi formado para isso. Eu falei, nada, foi poder do Espírito, Papa pediu o desafio. Isso mesmo. Eu tinha um carinho demais pelo cardeal Dom Gênio como um filho também, com o Dom Fernando também. O mundo é pequeno. O cardeal Ratzinger, várias vezes, vinha pregar para... tinha aquele encontro com o cardeal Dom Gênio. E Dom Fernando... Dos bispos, né? Dos bispos. Dom Fernando Lá no Sumaré. Era o professor, era o pregador, por causa da patrística. Sim. Olha, então o Dom Fernando era muito amigo do cardeal Ratzinger. Ah, que interessante. Então eu tinha um medo do cardeal Ratzinger, porque todo mundo falava. Eu lembro uma vez, o Dom Fernando falou assim, vamos, que eu fui na Roma, vamos conversar com o cardeal Ratzinger. Vai, eu não, eu vou para aquele lugar. Mas vocês não têm noção. Que homem. Sentamos, conversamos. É meio, né? Ele fez questão, que eu fico, né, fomos vários dicastérios, e ele fez questão de vir. Olha como o mundo e conversar, saber, esse é o padre que, né, mal depois soube que estava há 10 anos estudando a minha vida, e ele estava. Então, acho que foi bom até essa conversa com ele. Bem, o mundo é pequeno, mas o tempo passa. Eu sei que foi uma conversa fantástica, o tempo foi passando e eu consegui cumprir a promessa. Faltava o filme, né? Maria, Mãe do Filho de Deus. Uhum. Então, poxa, ninguém tinha feito um filme e sempre olha como o mundo é pequeno, com Maria. Em todos os lugares, a paróquia que eu fiz, Jesus me ajudou a fazer, Nossa Senhora Perpétua Socorro, a ela. Santuário, Teotocos. Sempre Mãe a mãe. de Deus. A mãe. A minha vocação hoje, eu tenho certeza, depois ficaria para uma outra vez, minha mãe um dia contando o medo que ela teve, ela me consagrou a Nossa Senhora. Então, tudo com a mãe, saiu com a mãe. E, encurtando, e daí, né, começou, e você vê que, né, e quando a gente vai, o tempo passa, é muito rápido, quando você vê, e graças a Deus, eu lembro hoje, eu louvo ao Senhor, mas a música da Renovação Carismática Católica, como ela pôde, imagina, não era assim cantado, e querendo não, a TV Globo, eu demorei para aceitar, que eles vieram com a proposta, olha, nós queríamos fazer no santuário a missa, era só para São Paulo, a Marluce, né, ela veio aqui, na época, uma grande amiga, que era o diretor-geral da Globo, e eu falava, Marluce, como que eu vou reunir 5 e pouco, 6 horas da manhã, gente, é impossível. Né? A gente dizendo assim, não tem como. Eu vou falar, paulistano não acorda cedo não, acho nem carioca também não. Mas ela insistiu. Foi essa benção. Hoje é incrível. Você acorda de manhã, você já viu o tamanho do santuário. Essa semana, esse domingo, entramos 5h16. As pessoas estavam no santuário. Incrível. Porque, e detalhe, não só caravanas, que eu estou tendo experiência, eu sou pároco e reitor. Então, formar a paróquia aqui.
Então, os paroquianos, aqui é um lugar consagrado mesmo, coisa que antes era um galpão antes, que os santuários que eu tinha. Aqui, desde a pedra fundamental, o livro Ágape, né, fora a Bíblia, foram vendidos 10 milhões de livros. Isso é milagre. Tá? Você não tem noção o que é. Só o editor fala. E a pessoa tem noção. Olha o que está aqui. Se não fosse o Ágape, e os outros CDs, você não tem... o mais difícil, as pessoas não sabem, que é a fundação. E aqui é o Rui Otaki que faz. Caro, se tiver um vento, demorado. A gente fala de chuva, eu falo, gente, aqui vocês podem ter certeza, segurança não existe igual. Sabe quanto resiste? A 260 por hora, esse teto não cai. Ele foi projetado de tal Rui Otaki, né? de curvas. Entendi. Porque uma intempérie pode acontecer. Pode. Não, então, o santuário, dele, como né? segurança, espaço, altura. Né? E outro que eu também sou apaixonado, parabéns à Canção Nova, disse, Monsenhor, 10, porque o Rincão mas nós somos de uma igreja. A ideia de vocês, do Pai da Misericórdia, a ideia do Espírito Santo, foi fantástica. Porque o senhor pode ver, quando eu estive lá agora, e fui ver, eu olhei imensidão, que coisa gostosa. É uma obra de Deus mesmo. Só Deus pode levantar uma obra. Não, realmente, é divina. E eu sei porque eu participei da Canção Nova. Isso eu não entrei na Canção Nova, porque quando Canção Nova, 25 anos, né, que tem assim. Então eu peguei o comecinho dela, né? Não tinha nem seminarista, tinha um seminarista que começou, que era o Nestor na época, que estava lá, né, não ficou, e outros que eu conheço, o Dunga. O Nelsinho estudou comigo. Aí depois o Nelsinho casou, eu falei, não vai ser hoje diácono, Nelsinho. Você vê que o mundo é pequeno. Nós fizemos filosofia juntos. E Monsenhor Jonas, qual foi a influência assim determinante? Monsenhor Jonas, momentos fortes. Primeiro, tia Laura. Tia Laura. Aliás, Segunda, Monsenhor Jonas... Tia Laura é fruto do Padre Jonas também. Então, da experiência de oração que ele começou em Lorena. Então, né? eu comparo assim, o Monsenhor Jonas é filho da tia Laura. Eu sou neto. O Monsenhor Jonas é um pai. Tanto toda vez que eu encontro o Monsenhor Jonas, nós vamos sempre onde a tia Laura está enterrada. Essa última vez não deu, alguns momentos, mas sempre que eu posso, eu vou lá. Nós vamos lá, ambos rezar, porque ela marcou nossa vida espiritual. E a vida de muita gente. Nossa tia Laura, até o Mequinho, não sei se você lembra do... Lógico, jogando xadrez, meu Deus. Campeão mundial de xadrez, com aquela doença dele degenerativa. Sérgio Reis, ficou até curado hoje. Ali naquela, Sérgio Reis, naquele grupo de oração. Se a gente vê que pessoas que essa mulher influenciou, e bem, tem esse carinho. Então, fica aí esse vínculo. Tá? E detalhe, toda a minha formação eram os cassetes do Padre Jonas. Então, eu não podia ir no Renasce, porque se eu fosse no Renasce, eu me entregava. Então, engraçado, vários que foram eram queimados, porque eles tinham que usar, até hoje, o anel preto, que é o compromisso que eles têm. Eu nunca usei. Né? Mas eu era me dava bem com todo mundo. Sim. Então, eu tinha Opus Dei, sempre me dei, porque eu acho que a Igreja Católica, acho não, a beleza dela é a unidade na diversidade. Então, todos respeito mútuo, né? O Focolarinos, né? A gente viu o trabalho do Focolarinos, aí nós vemos a renovação e unidos. É que na renovação tem algo a mais. Aí veio a coincidência, vamos trabalhar aqui, que com a PET mexeu comigo. Eu precisava de alguém para orar por mim, que é muito difícil. Depois do Padre Grandes não poder vir para cá, o Monsenhor, a vida dele. E é complicado você ter alguém nessa missão. E Jesus mandou a PET. Sabe como a pessoa que eu estava precisando espiritualmente, após uma depressão, que bendita depressão que eu passei, porque eu ajudei várias pessoas a saírem dela, mas eu não acreditava. No estado que a pessoa passa, qualquer pessoa não está livre, né, de passar. O senhor Jonas passou. Pude ajudar. 6 anos, né? Hoje eu posso confessar aqui, que eu nunca falei para ninguém, eu não entendia como um homem tão ungido, por isso que eu mordi minha língua, como o senhor Jonas, pode cair numa depressão, dizia comigo,
Olha o que eu passei. Sofreu Graças muito. a Deus. Foram 7 meses, 22 dias. Eu sei o que é isso. É a música, aquela Quais as Sonhos de grandes Deus. lições que o senhor tirou disso? Quais os grandes A volta ensinamentos? ao primeiro amor. Será uma noite espiritual da fé, como São João da Cruz? Eu acredito o seguinte, Deus, nós estamos num mundo que nos tornando, o mundo hoje, nos quer mornos. E a Bíblia é muito clara, seja quente ou frio. O Apocalipse é sério, morno vai ser vomitado. E muitas vezes, o que acontece conosco? Nós ficamos muito felizes. Eu já escutei isso de um bispo, ainda bem que porque está caindo o número de católicos, e nada contra, por favor, amo os irmãos evangélicos, mas os respeito, não quero, mas eu sou católico, minha missão é com os católicos e amo a minha igreja. Um dia nós vamos se encontrar e vocês vão ver que vocês estão perdendo muita coisa, Eucaristia e Maria não se perde, mas claro, Estão perdendo muita coisa. Então, mas no meu objetivo são os católicos. Certo. A preocupação que diz, já o Padre Flores falava, ide evangelizar os batizados, porque é a pura verdade. Evangelizar os batizados. Porque o católico que deixa de ser católico nunca foi católico. Por isso a sua Nunca importância. foi católico. O seu trabalho, a riqueza da fé católica. o seu trabalho é fantástico. Porque você nos explica o que o católico precisa ouvir. Então, o seu ministério não tem igual, porque são coisas. Eu só comparo ao Dom Estevão Bittencourt, porque precisamos de pessoas que falem, levem a teologia, uma linguagem acessível ao povo, popular, e que ao mesmo tempo, né, mas que toque também ao padre. E o padre também, eu peço ao Senhor, mesmo com os livros, o Ágape, somos o teologuês, né? Baixar um pouquinho, né? E falar a linguagem do povo. É preciso. Né? E querendo ou não, aqui eu faço um apelo e uma preocupação, que eu falava com a Pet. Fui convidado a estar ano que vem com 50 anos da comemoração que vai estar lá. Não sei se eu vou, tá? Porque eu acho que eu falo, não sei se eu sou digno, e é de coração mesmo, porque isso é para de grandes, pessoas que foram, o Senhor Jonas, que eu nasci, estou na mão de Deus. Mas eles querem muito que eu vá lá, principalmente o presidente. Sim. Que eles, não sei se sabem, eles adquiriram o local. Agora pertence à renovação carismática. Então vai ter, logo, logo, peregrinações aonde tudo começou. Ainda que muitos não sabem, dia 17, 18, 19 e 67, surgiu a renovação. Eu já estava no útero da minha mãe, que casou dia 13 de setembro de 66, né? e nasci dia 20 de maio de 67. 67. A renovação completa 50. 67. E eu converto 50 anos. Lá com a Pet Mansfield. 50 anos. Olha a coincidência. Ralph Martin, então, Pet Mansfield. E ela foi que ficou daquele grande grupo, é a que está na frente, ela como esposo uau. Então, você vê que a importância. E eu ouso dizer, lendo Joel, preste atenção. Não sei se eu vou ver, não sei. Mas nós estamos vivendo, está para vir um avivamento, mas que nem se compara com 67. É mesmo? E eu digo isso conversando com vários amigos que oram em diversas partes do mundo, que dizem a mesma coisa. Está para vir. Avivamento espiritual. Por isso, mais do que nunca, não sei se o senhor conhece bem a palavra, mas é bom relembrar, depois do batismo, porque Gibores do Senhor, Gibor é homem de guerra. Nós temos que nos armar, entre aspas. Entenda o que eu vou falar da guerra espiritual. Mais do que nunca nós vamos ser provados. Sim. Mais do que nunca. Por isso. O Catecismo da Igreja fala isso com clareza. E cada vez mais, eu digo, os sinais estão aí. Entenda, não tem nada apocalipse, não quero assustar ninguém. Tá? Mas é uma pura realidade. A perseguição que a igreja já sofre hoje, né, Padre Marcelo? Esse laicismo anticatólico que a gente vê espalhado aqui no Ocidente cristão, né? Já é um sinal muito forte. E a coisa e a ponto de que as pessoas estão... O que eu digo, porque eu tive a oportunidade, e está sendo para mim maravilhosa, em loco, de estar fazendo a dedicatória. Para mim, é uma alegria, porque eu estou fazendo pesquisa. Orando,
fazendo o meu trabalho, e eu estou vendo uma coisa: as pessoas estão perdendo a identidade católica. Então, eu sou de Cristo. Ei, ser de Cristo é aí. O cristianismo é muito. As pessoas estão perdendo isso. Estão montando o cristianismo como ela quer. Esfacela seu Relativismo Cristo. religioso. Que o Bento XVI tanto falava, uma ditadura do relativismo, que hoje cada um faz o seu. E aí faz A o sua supermercado. religião, a sua moral, o seu Olha, costume. Jesus é como o supermercado. Isso, eu te dou isso. Então, eu transformo meu Deus num supermercado. Quer dizer, por isso que eu volto. Esse agora, mais do que nunca, nós devemos voltar ao batismo. Sim. Esse inovador. Então, eu não tenho perdido tempo. Então, respondendo a tua pergunta da depressão. Aquela música, Sonhos de Deus, não quero fingir o que eu não sou. Traz de volta em mim o primeiro amor. Tu me amas como sou. Então, eu pude entender isso. A importância, nós temos um foco. E o foco do foco. Então, qual é o meu foco? Servir Jesus. Meu foco, eu amo a Igreja Católica Apostólica Romana, a Eucaristia, eu quero levar profundamente o amor a Maria. Meu foco. Sou católico. Mas eu não posso perder o foco do foco. Meu trabalho, eu o faço, mas qual é o foco do foco? O meu amor a Jesus. Porque o meu trabalho, a minha missão, se ela perde-se, se eu perdesse amor a Jesus, eu fico... É aquele livro, né, Padre Marcelo? A alma de todo apostolado, né? De Dom Chautard, né? A alma de todo apostolado, é exatamente o amor a Jesus. É o foco do foco. E a nossa... Eu nunca tinha visto essa expressão, o foco do foco. É o foco. Não, e a oração. São Paulo, eu vou aplicar um termo grego, não vou falar aqui, mas que é fantástico. Depois eu pego a segunda carta de Coríntios, capítulo 3. Não existe nenhum lugar que eu sou apaixonado pela língua grega. O latim eu dormi, tá? Eu tinha aula de latim, mas o professor me dava um sonífero. Eu dormia. Até hoje o meu latim, o grego eu não falo, mas eu gosto. Tanto pode dizer ágape, são palavras... Mas o grego é mais difícil que o latim. Mas eu gostava. Eu gosto. Os caracteres não são latinos. Mas o modo de escrever, eu sempre gostei. Tá? Então, o grego eu gosto de buscar aí até lá. Koiné, lógico, né? Vou colocar o grego. Né? Koiné, que não sabe, é o grego antigo. E é lindo. E São Paulo tem uma frase que ele diz que é demais. Ele termina a segunda carta de Coríntios, capítulo 3. Que ele fala dos judeus. Que eles são escolhidos, amados. E fique atento, quando os judeus se converterem totalmente, está chegando a hora, tá? Está chegando a hora. Porque eles são os eleitos, nós somos enxertados. Mas voltando, se leia bem Romanos, vocês vão entender São Paulo isso. fala isso. Né? Bem claro. Capítulo 11. E aí, bem sério, a gente fica... Mas voltando, ainda hoje, eles diz São Paulo, como se eles vivem do transitório. Quer dizer, a glória, Moisés, quando subia no Horebe, ele brilhava, tanto que incomodava os israelitas, o brilho, que ele era obrigado a colocar o véu. E o Senhor disse que esse véu foi tirado. E que cada vez mais, aí vem o versículo 18, nós devemos refletir essa glória. Você vai no grego, é a única palavra que diz contemplar e refletir. Portanto, quando eu rezo, assim deve ser minha oração, eu contemplo. E ao mesmo tempo que eu estou completando, reflete. É o único verbo que consegue fazer as duas coisas. Então, é incrível o verbo que ele usa. Aí a explicação que eu digo. Você vai, no meu caso, pele branca, se eu ficar exposto ao sol, eu vou ficar um camarão, ok? Ainda mais que eu não uso protetor, para minha mãe ficar brava. Filho, protetor solar. Que protetor solar? Nem tomo sol, mas a gente acaba ficando vermelho. Se eu ficar um pouco no sol, meia hora, e eu não vou estar falando, gente, eu tomei sol. Está no rosto. É o que acontece com o cristão. A vida da oração faz, você não precisa dizer, eu oro. Isso passa. E é o que eu tento dizer para as pessoas, levá-los a essa intimidade com Deus. Essa é a nossa missão. E aí que vem esse novo Pentecostes. Levar esse novo contato com a Eucaristia, essa experiência com Maria, essa experiência com a igreja. E que o Papa Francisco pede agora, ele disse no último encontro, por favor,
Levem as pessoas ao batismo do Espírito, levem as pessoas a esse encontro pessoal com Cristo. O Papa Francisco foi claríssimo. E essa é a nossa missão. Padre Marcelo, nós estamos chegando ao final do programa. Passou tão rápido, voa? Mas Louvado seja Deus. televisão tem hora. Deixa a tua mensagem para o povo, tendo em vista tudo isso que o senhor falou, toda essa reflexão que a gente fez, né? Esse reavivamento que está por vir aí. O que é importante hoje fazer? O que o senhor faz hoje em função disso? O que pretende fazer? Qual é assim, o direcionamento que está na sua frente hoje por Deus? Por favor, o que me salvou, preguiças que eu tinha de rezar o terço. Hoje é o rosário. E o rosário com o nosso São João Paulo II. Tá? A minha oração predileta. Tá? Então, realmente, vocês não têm noção o que faz o rosário. Tá? Experimente. Com o rosário, essa intimidade com a palavra de Deus. Dê tempo a Deus. Eu não tenho tempo. Tem. Quando nós queremos, nós temos tempo. A gente acha. É questão de preferência. Tá? E por isso, mais do que falar, eu vou até fazer isso. Mas antes, nós vamos passar problemas. E se você está vivendo o cristianismo sem cruz, que é cruz? Dificuldades? Cuidado, você não está sendo cristão. Porque Jesus diz, tome a sua cruz e siga. Então, Senhor, eu peço, mais do que falar, eu peço, Senhor, vou usar a palavra rebatismo entre aspas, um reavivamento, Senhor. Eu peço sobre todos que estão me acompanhando agora, o Senhor não faz acepção de pessoas, o que eu pude experimentar, que transborde sobre eles, que cada vez mais essa intimidade com Deus. Eu tenho a Sagrada Face, eu sou admirador da Sagrada Face, e eu faço, as pessoas, Padre, está muito magro, não, faço 10 km de relógio aqui, marca, passo, relógio, horário, é simples, mas então eu faço 10 km por dia. No meu rosário, em vez de ver TV, coloquei a Sagrada Face, na tela. Então eu contemplo o bem que me faz. Contemplar, orando, rosário, em línguas, breviário, lógico, Santa Missa, Eucaristia. Com certeza, tudo isso me leva a essa intimidade e me apaixonar. E aí tem uma novidade, a cada dia basta o seu cuidado. Então, antes eu vivia o dia de amanhã. Hoje, o Senhor está me ensinando, volta e pedir, estou aprendendo, todo dia, tem hora que ele me puxa a orelha, Filipenses capítulo 4, alegrai-vos sempre do Senhor. Não vos inquieteis com nada, para quem é ansioso, como eu, tá? Nós vivemos num mundo de ansiosos, em tudo, apresentai a Deus, o quê? Vossas orações, preocupações, e a paz de Deus vai invadir tua inteligência. E eu vou escrever logo um livro, chama-se Metanoia, que vai ser um livro de cabeceira, porque aí eu vou profundo que eu não fui no Filia. Mais à frente, eu estou dizendo, nem devia nem falar, eu já estou aqui, já estou falando, mas já está pronto. Esse livro, a ideia é essa, Romanos 12, 1 e 2, precisamos mudar a nossa mente. E só podemos uma mente, aí eu vou falar, com bons livros. Então, sugestão, Palavra de Deus, livros. Encha a sua mente de bons livros, porque a nossa boca fala que o coração está cheio. E é isso que eu peço, que você tenha sede de Deus, de leitura, de presença com o Senhor. A internet é uma bênção? Mas não substitui estar na igreja. A Eucaristia é fundamental. E tenha certeza que estamos fazendo parte dessa geração, da civilização do amor. Mais do que nunca, numa cultura de morte que estamos, levar o amor do Senhor. Homens de guerra, gibores, a palavra gibor é um homem de guerra. Adestrados, estamos, espero que você também entre. Repito, não é contra homens, são contra as forças do mal, reais, Efésios capítulo 6. Mas creia, não fuja desse combate, porque eu aqui termino com isso. O que são 100 anos que quase viu o meu avô, aqui, por uma eternidade.
E lembre-se disso. Eu vou bem, agora nós somos criados. E profeta Jeremias. Quando eu entendi isso, antes de Jeremias existir, preste bem atenção, leia, ainda mais no hebraico, você pegar. Antes de Jeremias não existia ainda, Deus já o conhecia. É muito sério isso. E Filipenses depois fala. Depois, já havia consagrado no ventre materno. E o fez profeta. Já tinha chamado uma missão profética. Romanos capítulo 8, leia depois. É. Deus já nos escolheu. Só que a resposta, nós somos livres, é aqui. E é aqui que vai determinar. Portanto, no amor, por amor e para amar. Não sei qual missão, aqui, casado, como no seu caso, viva essa missão, no amor. E um lindo céu, que é a outra vida, eterna. Lá estaremos. Deixa a tua bênção sacerdotal para o nosso telespectador. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Pio, Padre Pio, e agora há pouco tempo da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. E ela não, ainda, mas para mim ela é, minha querida tia Laura, intercessão dos santos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E como ele disse aqui, descerá sobre vós, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a força do alto, o poder do Espírito sobre todos. Amém. Muito obrigado, Padre Marcelo, muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam até aí. Está aí esse presente de Deus hoje, né? Para todos vocês. Que Deus nos abençoe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!